Olá pessoal, meu nome é Edmar, eu sou professor de ortopedia da Universidade Federal do Paraná. Eu atuo na área de joelho e trauma esportivo e sou um apaixonado por método científico e tecnologia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de artrose. Tá? Artrose, osteoartrose, osteoartrite, artrite degenerativa. São todos sinônimos. Osteoartrite eu acho que é o termo que eu encontrei o maior número de defesas de autores como o termo mais adequado. Eu gosto mais do termo artrose e nós vamos usar artrose aqui durante a nossa conversa. Tá? O que é artrose? Então, a artrose é a degeneração da cartilagem articular e do osso subcondral. Então, quando essa estrutura cartilagem ou subcondral ela se torna ao longo do tempo alterada, desgastada ou destruída, uma das doenças, a principal doença, na verdade, que leva a isso é a artrose. Ela é altamente prevalente, tá? 40% dos indivíduos acima dos 65 anos tem artrose ou no joelho ou no quadril. Isso foi um estudo da Rheumatology em 2004 e foi um estudo feito no Reino Unido. E o que significa isso? A artrose de joelho e quadril, ela tem um número grande de pacientes que vai para a cirurgia. E como acomete um número muito grande de pessoas, o número de cirurgias que serão feitas por causa da patologia artrose é muito grande. Isso cria um determinado custo, e esse custo é muito alto. Então muitos colocam como artrose como um dos principais problemas de saúde pública do mundo. Alguns colocam como a doença mais prevalente do mundo. Outros colocam como a doença que mais tira dinheiro dos cofres públicos ou do bolso do doente no mundo, por causa desse custo do procedimento cirúrgico e também do tempo que você tira essas pessoas da atividade funcional. Né? Em países onde a população é mais idosa, vai ter um acometimento maior, vai ter uma prevalência maior de artrose. Nós podemos dividir a artrose em primária e secundária. Bom, primária todo mundo já sabe, né? A gente não tem a menor ideia de onde isso vem, então a gente bota dentro desse sacolão, desse bolsão e chama de primária. Tá? O que é importante saber da artrose primária? Ela é uma artrose que vai acontecer ao longo do tempo da vida, então ela é muito rara antes dos 35 anos. Então a artrose primária é uma doença que tem prevalência alta depois dos 65 anos, como eu citei no estudo há pouco. Tá? E a artrose secundária é aquelas dos quais a gente sabe a causa da degeneração articular. Tá? Vou citar os mais comuns. Artrose pós-traumática. Então, o indivíduo quebrou, teve uma fratura, vamos imaginar ali uma fratura do platô tibial, essa fratura desviou, né? Esse desvio cria um degrau, esse degrau tira a congruência, esse paciente vai ter artrose mais cedo. Uma outra possibilidade é que no momento do trauma, o dano na célula de cartilagem, o dano microcelular ou o dano celular estabelecido faz uma degeneração dos condrócitos e isso vai levar à artrose. Outra causa muito comum é a sequela de artrite séptica. Então o paciente tem lá um quadro de artrite séptica, que pode ser na infância, na adolescência. Ele tem todo o caso de uma infecção articular, né? Não é a aula hoje, mas basicamente é muita dor, né? Muita dor, febre, impotência funcional, né? Não consegue andar, não consegue mexer a articulação direito. E depois ele trata isso com antibióticos e com cirurgia, tá? A artrite séptica é uma emergência cirúrgica, tem que abrir, lavar e fazer os antibióticos. Só que se você não for rápido o suficiente para lavar essa articulação e para fazer o antibiótico, pode ficar uma lesão pelas toxinas das bactérias, normalmente Staphylococcus aureus, que vai levar à artrose. Uma outra muito comum é secundária, doenças inflamatórias, e aí certamente a artrite reumatoide ocupa o papel principal. Então, o paciente é doente, tem artrite reumatoide,
e aí ele vai desenvolver panos, né? Esse panos gera toxinas dentro da articulação e vai aumentar, acelerar o processo de degeneração articular. Outra causa muito comum, provavelmente vocês vão ver lá na aula de ortopedia pediátrica, de quadril pediátrico, são as alterações do quadril da infância. Basicamente tem dois que são principais que todo médico tem que saber. A displasia do desenvolvimento do quadril, ou luxação congênita do quadril, que é as criancinhas que nascem com o quadril fora da articulação, então todo pediatra tem que saber examinar quadril de criança. E a outra é a doença de Legg-Pertz. A doença de Legg-Pertz acontece mais em meninos, um pouquinho mais velhos, na faixa dos 6 anos, por aí, e o quadril dele sofre uma necrose. Tá? Então a cabeça do quadril para de circular sangue lá e necrose. Ninguém sabe direito por quê. Então essas são as duas doenças pediátricas que mais levam à artrose do quadril ou joelho, no caso o quadril aqui. Né? Então, relembrando, quadril, doenças pediátricas, pós-trauma, artrite séptica e doenças inflamatórias. Né? Ainda existe a hemofilia, que também gera muita artrose secundária, né? Porque o paciente hemofílico faz sangramentos de repetição e esse sangue na articulação ele é patológico para a cartilagem. Enfim, existe uma infinidade. Esses que eu citei para vocês são as mais comuns que vocês têm que ter na cabeça. Bom, o que eu quero que vocês guardem dessa parte de artrose primária versus secundária? Primeiro, artrose primária, normalmente o paciente é mais velho, ok? E você não sabe a causa. Quando você vai para artrose secundária, você, principalmente aquelas, e agora falando especificamente naquelas que são secundárias a doenças inflamatórias ou infecção, você tem que imaginar que a doença pegou toda a articulação. Então, você não tem um lugar bom, outro lugar ruim e tal. Então, toda a articulação foi acometida porque o processo de toxinas, ele não escolhe lugar, né? Ele vai para tudo que é canto. Então, isso é importante por quê? Porque nesses casos o tratamento fica mais restrito àquilo que trata toda a articulação e nós vamos ver lá nas indicações para frente como isso muda, tá? Então, esse é o que eu queria que vocês ficassem assim na mente sobre a artrose primária e a artrose secundária.